Pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Abra tua Bíblia no livro de Jó. Uma curta meditação, mas que vem do trono de Deus direto ao nosso coração. O texto no capítulo 14, versículos 7 a 9. Eu queria que todos lessem juntos. Eu sei que a gente não tem o texto aqui, ou então vamos fazer melhor. Vamos repetir. Amém? Eu falo, você repete o trecho que eu falei. Vamos fazer isso? Pedir, dentro do possível, para todos ocuparem os seus lugares, os levitas voltarem rapidamente. Amém? Então vamos lá. Jó 14, 7 a 9. Porque há esperança para a árvore. Eu vou falar tempos maiores, tá bom? Vai ficar mais fácil, né, Lu? Aleluia. Parece que eu estou no primário fazendo a leitura. Não existe mais primário. Já tem? Ô, Miguel, porque eu te amo. Suede, porque eu te amo tanto. Aleluia. Então vamos ler junto. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Uhul! É para fazer barulho, fala a verdade. Misericórdia demais, brother. Que é isso? O que é isso? Senhor, obrigado, meu Deus, pelo tempo que estamos aqui na tua casa. Eu sei que tem um banquete que o Senhor preparou e serve ao seu povo hoje. Por isso, Senhor, tudo aquilo que tenta macular, tudo aquilo que tenta atrapalhar a esperança de maneira espiritual, vista e entendida de forma espiritual, saia em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de engano, toda sensação errada, todo tipo de condição emocional que foi, Senhor Jesus, em litígio, em briga, Senhor Jesus, em conflito, foi arrancado de nós, Pai. Sabemos o que significa a esperança, Senhor Jesus, nos faz conhecer esse novo tempo que está sendo inaugurado pela renovação dessa esperança em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos, e guarde bem no teu coração. Dentro de instantes estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Todos concordam que Jó foi um homem íntegro? Concorda? Que Jó foi um homem que conheceu e conhecia Deus de uma maneira muito íntima, ao ponto do inimigo, do diálogo que Satanás teve com Deus, falar, ele facilmente, ele obedece, ele vive contigo, porque no fundo, ele está sendo beneficiado. E Deus autorizou e falou, pode tocar em qualquer coisa da vida dele, mas apenas não toque na vida, para que ele não morra. Mas o resto, e de fato, né, aconteceu algo assim muito grande. Quem que sabe e pode dizer, tiveram situações, épocas na minha vida onde um sofrimento muito agudo aconteceu, onde uma dor muito grande, né, foi me abatendo. Quem viveu ou até vive situações hoje que tem essa dimensão? Levante suas mãos, acena para mim, né? Tem alguém vivendo uma luta que você diga, por que será? Eu não tenho ideia do porquê acontece isso. Bem, eu acho que qualquer que seja a nossa luta, não está numa dimensão do que aconteceu com Jó. Vamos lá, ele perdeu todos os seus filhos. A gente sabe o que é, de repente, pais que perdem um filho, o que significa. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, e ele perdeu, só não perdeu a esposa. Estou brincando. Aleluia. É porque ela, né, foi bem complicada, né, na vida dele, mas permaneceu com a esposa. Mas ele perdeu a sua saúde também. Nós temos Jó se expressando e dizendo que com um caco de barro ele raspava as feridas porque ele ficou com lepra. E lepra, naquela época, era alguma coisa pior do que a AIDS, que a pessoa
era discriminada, a pessoa não tinha recurso, não tinha ciência que pudesse reverter. Mas o que nós encontramos, na realidade, nesse texto, como grande segredo? Quem falou isso não foi outra pessoa, foi Jó. Fala a verdade, o tronco dele, da filiação, dos filhos, tinha sido cortado e estava morto. Assim é não. Também dos seus bens não restou nada, não sobraram nada. Sobrou uma esposa que devia estar endemoniada mesmo, né? Para a forma com que ele tratou a Jó, ela tratou a Jó, e havia amigos, entre aspas, que eram muito amigos e que tratavam Jó como alguém que tinha um pecado enrustido, alguém que estava devendo para Deus, por isso Deus estava castigando ele. Ainda com tudo isso tinha que enfrentar a religiosidade e ele, de maneira absolutamente íntegra na presença de Deus. Queridos, eu quero te dizer que essas injustiças, essas dores, todas essas coisas foram muitas vezes motivo para que se apagasse a chama de cada um de nós. Quem não enfrentou situações como essa e que hoje dizem, eu não sei como eu sobrevivi, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, além de ser um homem de Deus que se diferenciou na sua época, ele entregava oferta de sacrifício para Deus pelo pecado dos seus filhos, porque os filhos dele não vivia com a coerência do que Jó vivia, e ele entregava. O livro de Jó, ele tem muitos capítulos, né? Ele é bastante longo, tem dezenas de capítulos. Mas, um dia, leia, não como um livro, mas vai absorvendo aquilo que está no contexto, no subtexto, nas coisas que traz para as nossas vidas, ensinamentos muito práticos. O que nós vemos em Jó 2, 8 a 10, exatamente o momento em que Jó ele é colocado em xeque. Quando a mulher dele diz, Jó sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Fala para a pessoa que está do teu lado, fala, você conserva ainda a tua integridade? Que tipo de integridade a mulher de Jó estava falando? Ele era reto diante de Deus. Ele era temente a Deus, ele amava a Deus. E ela não podia entender, depois de tanta desgraceira que aconteceu na nossa família, porque ela também perdeu os filhos, ela também sentia a dor de perdas materiais, financeiras, de tudo que aconteceu. Ela também entendia que era um trabalho, talvez, para ela, insuportável, ter que cuidar de um leproso. E aí vem a frase, a expressão, Jó, você ainda está vivendo de maneira íntegra. Amaldiçoa o teu Deus e morre. O grande momento do desafio que Satanás abriu o diálogo com Deus falando, você beneficia a Jó, por isso que ele é fiel. E ele foi fiel. A fidelidade, ela não é apenas em atitude. Eu sempre falo que a fidelidade está nos pensamentos e nos sentimentos. Jó permaneceu íntegro. Talvez a vida, talvez as pessoas tenham questionado você e perguntado, você permanece ainda naquela igreja? Você permanece ainda na presença de Deus? Olha como é que está a tua vida, olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu. Jó tinha uma certeza, Deus continua no controle. Você pode repetir comigo? Deus continua no controle. Para nós vermos a renovação da esperança e vermos a chama do Espírito Santo de Deus arder em nós, trazendo a consciência dessa esperança, nós precisamos lembrar, relembrar, reafirmar que não escapou do controle de Deus. Bispo, mas é muito grave perder todos os filhos, é muito grave não ter recurso nenhum para poder dar sequência para a vida, depois de quem teve em grande abundância. É interessante,
Porque meu pai conta essa história, ele tinha 5 anos de idade, quando aconteceu o crash na economia em 1930, né, para os estudiosos, para aqueles que, por causa do café, meu avô, pai dele, era um árabe que veio do Líbano e construiu um império, uma fortuna em cima do café. Só que com o crash que aconteceu na economia, no país, veio a depressão, veio aquela loucura toda, isso foi no mundo que aconteceu. Meu pai falava, nós morávamos numa mansão na praia de Copacabana, quando era tudo casa, ainda lá. E meu pai, meu avô, no caso, dava festas homéricas, festas absurdas, e vinha muita gente da alta sociedade do Rio. Ele me contou algumas vezes essa história, mas ele não me contou com raiva, amargura no coração. Ele me contou para que nós pudéssemos entender da onde vem a verdadeira alegria, o verdadeiro tesouro. E ele disse, aquelas mesmas pessoas que semanalmente estavam nessas festas em casa, essas mesmas pessoas começaram, quando viam na rua a mãe, a minha avó, junto com o meu pai, faziam questão de atravessar a rua para não passar em frente e não ter que cumprimentar. O que a gente pode esperar desse mundo? Nada diferente disso. Mas o que Deus nos mostra com a integridade? Então, a primeira grande lição para nós é: mantenha-se íntegro na presença de Deus. Mantenha-se com o teu coração em completo equilíbrio, para não deixar que o inimigo nos induza ao erro, em qualquer aflição, em qualquer luta, em qualquer uma dessas situações. Tenha no teu coração a certeza de que o Deus que permitiu é o Deus que continua no controle. Jó, capítulo 42, verso 12, ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Querido, havia uma disputa espiritual. A Bíblia explica, a Bíblia mostra que nesse desafio que Deus topou, pode tocar nele, só não toca na sua vida, no caso de Jó. Havia alguma coisa numa dimensão muito superior. Nós não estávamos falando só de Jó, nós estávamos falando no mundo espiritual de alguma coisa que era muito mais relevante. E o que nós vimos acontecer? A mulher dele tentar induzir ele ao erro, né? Cheia de demônios, e nós sabemos, essa figura de linguagem que um dia eu ouvi de um pregador ainda adolescente, nunca mais eu esqueci. Existe uma guerra, não vamos subestimar, existe uma guerra do bem contra o mal, do mal contra o bem. Existe uma guerra, o mundo espiritual, se eu pedir para Deus, para Ele abrir os teus olhos, você vai começar a enxergar muito além daquilo que parece óbvio, muito além daquilo que pareceu a provocação de alguém que trabalha com você. Você vai enxergar muito além e você vai ter sabedoria, critério, discernimento para saber como agir. Você vai se consagrar a Deus de uma maneira diferenciada. Para quê? Para não ser induzido ao erro. A mulher dele falou isso. Imagina um estádio de futebol, igual o Brasil e Marrocos ontem. O Brasil falou lá que estava com 80% da torcida, que Marrocos tinha 20%. Eu não sei, mas eu sei do seguinte: tinha torcida que não acabava mais ontem, faltou só jogador, né? Fala a verdade. Mas vamos deixar isso de lado, porque não é isso que interessa para a gente agora. Mas se você entender no teu espírito essa guerra nessa dimensão, você vai saber que Deus te escolheu para ser determinante na vitória do bem contra o mal. Deus te escolheu para viver aquilo que era o propósito de Deus. Nós recentemente falamos sobre Tiago, capítulo 1, que naquilo que Deus nos prova, Ele não prova para brincar com a nossa vida, Ele nos prova para sermos aprovados e termos, aleluia, a oportunidade de viver habilitações superiores. E foi muito grande aquilo que Jó viveu. Percebe que na hora que a mulher falou, imagina um estádio de futebol como o de ontem, né? Naquela hora, o inimigo de Deus, 1/3 dos anjos caídos, que são os demônios, e que são chamados na palavra de Deus de dominadores. Os demônios não é um principado, uma potestade, existe uma hierarquia do mal também.
E os demônios são os dominadores. Mas você entendeu a função dos dominadores? Dominar a pessoa. Dominar através dos sentimentos, dos pensamentos, até mesmo do comportamento, induzindo ao erro e causando o quê? Causando esse domínio que vai enfraquecer a tua vida, esse domínio que vai nos induzir a desagradar a Deus. Mas Deus, Ele está falando hoje, com a minha e com a tua vida. Eu quero zerar a tua quilometragem e eu quero incendiar o teu coração dessa esperança. Eu quero que você tenha de pé todos os dias essa integridade. E se alguém questionar, se alguém duvidar, se o inimigo de Deus tentar te induzir, você vai dizer: eu não vou entrar em concordância com amaldiçoa o teu Deus, e morre. Mas na hora que ele respondeu, aquele 1/3 da torcida, né, organizada lá, os capetas, eles ficaram de pé falando: opa, vai acontecer um golaço agora, e o desafio, né, do bem contra o mal vai ser a vitória do mal. Jó, com muita integridade, ele responde ao mundo espiritual e ao mundo natural. E ele diz: presta bem atenção, fulaninha, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vi o apóstolo e a bispa Sônia, que já deu tantas vezes testemunho, viverem isso com a partida do bispo Tide. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, por maior que tenha sido o golpe, por maior que tenha sido, Deus está falando para você: resgata essa integridade, resgata essa sinceridade, viva em nome de Jesus esse renovo da esperança, como Deus está anunciando. A esperança é renovada quando nós recusamos desistir. Ouça isso. Quantas vezes torna-se muito fácil tomar um atalho, se esconder numa caverna e dizer: quer saber, não vou mais me envolver assim com o meu ministério, não vou mais. São tantas as razões e a forma com que o inimigo tenta também nos induzir a esse erro. Você pode levantar suas mãos e falar: Senhor, eu quero apreender isso no meu coração, no meu espírito, e quero ver a esperança renovada, me recusando a desistir. Aleluia! Nunca mais eu vou ter essa ponte com o passado, nunca mais eu vou pensar. Você sabe que muitas vezes em aconselhamento a gente fala para casais: no momento em que você abre a brecha e você começa, até mesmo nos conflitos internos entre casais, a abrir espaço para dizer: se não dá certo, eu vou parar com tudo, eu vou desistir. Somente nessa postura, eu vivo contando a história do meu irmão que tinha medo do pincher, o rato que late, que eu tinha com 7 anos de idade. Você lembra disso? Eu encontrei com meu irmão em São Paulo agora. A minha sobrinha tem 2 cachorros. Não é um pincher, mas são pequenos, né? Eu vi a mesma situação dele, falando: Renatinha, ele está se aproximando de mim. Quando ele chegou, o cachorro faz festa, né? Pula, né? Aí meu irmão falou para ele me atacou. Fala comigo, aleluia. Queridos, quando nós entendemos que nós ficamos sujeitos a coisas que não tem nenhuma necessidade, que Deus já nos deu vitória, que Deus nos faz superar, eu quero te afirmar em nome de Jesus: não aceita essa alternativa, não aceita o desistir, não aceita se posicionar de uma maneira onde tem ponte com o passado. Não tem mais ponte com o passado. A tua vida é para viver aquilo que está à tua frente, aquilo que é propósito de Deus, que foi o primeiro item, de que eu me lembrarei permanentemente que Deus ainda está no controle. Se Ele está no controle e eu não desisto, algum outro personagem bíblico te lembra isso? José, novamente. Os irmãos odiavam, ele foi flechado com amargura e muitas coisas aconteceram. Mas ele não desistiu por causa da mulher de Potifar, não desistiu por causa da injustiça que foi cometida, colocando ele na prisão. Ele não desistiu.
E você, em nome de Jesus, recebe do Senhor essa marca da integridade. Você ainda permanece íntegro cada vez mais. Diabo, vai embora. Você está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou abrir mão do Senhor e nem da bênção que Ele já reservou para a minha vida. E guarde no teu espírito como segredo espiritual a esperança. Ela é renovada quando cremos que Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. O Senhor, 42 e 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Dobro de filho, dobro de recurso, dobro de saúde. Dizem até que depois disso ele foi correr a maratona de Nova York. Eu fiquei impressionado com isso. Você está entendendo aonde Deus quer chegar? A renovação da esperança é fundamental para todos nós. Agora, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar o culto com vocês, aqui, na frente. Eu não vou me limitar a dizer quem precisa, quem deseja. Todos nós precisamos receber essa marca e esse renovo na nossa vida. Sai do teu lugar, vem em direção aqui ao altar. Nós vamos participar da Santa Ceia, só que você não vai participar do jeito que você chegou. Você não vai participar da forma que a vida achou que iria te colocar. Você crê na palavra de Deus? Está disposto a viver isso? Está disposto a conhecer, disposta a conhecer esse segredo? Não deixe o inimigo roubar. Ter consciência que ele está no controle. Não desistir e ter certeza de que ele vai agir. Eu vi tantas vezes isso na minha vida. Tantas vezes eu fui marcado por Deus para que não houvesse roubo mais, em nome de Jesus. Deixa eu te contar. Não tem mérito, nem tem esforço nosso. Sabe por que Jó colocou essa figura de linguagem, falando a respeito da árvore que foi cortada, e morreu o seu tronco, e não tem mais. E não é que Deus pegou, na figura de linguagem de Jó, pegou e transportou aquela árvore para um rio. Deus está falando para todos nós, o poder das minhas águas, o cheiro, o perfume dessas águas já é o suficiente. Você lembra quando Elias estava totalmente desestruturado? Ele estava sem esperança. Ele estava disposto a desistir, ele deu expressão na conduta dele de que parecia que Deus não estava no controle. A murmuração dele era, só eu fiquei, e agora eu estou ameaçado de morte. Ele tinha convicção disso, ou seja, Deus não está mais no controle. Eu estou desistindo. Eu não tenho certeza do que Deus pode mais fazer. Como falamos recentemente, desejou a morte aquele que Deus já tinha decidido que não iria morrer. O que você está desejando porque a esperança se foi? O que você está esperando? Eu estou esperando pedir demissão da empresa, eu estou esperando o divórcio, eu estou esperando... Apaga, limpa tudo. Quem quer que tudo isso aconteça são os dominadores. Mas Deus está falando para você, aleluia. Eu trouxe para a minha igreja um perfume. Eu não sei se você teve a oportunidade de sentir e observar, mas na hora que nós estávamos louvando, adorando, cantando, nós estávamos no último louvor que nós fizemos, declarando que ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. Querido, é impressionante. Romanos 5, Paulo fala, eu me glorio na tribulação. E é chocante.
a escadinha que ele faz, que você possa, entendendo, compreendendo isso, você possa, em nome de Jesus, ver Deus operar, Deus agir. Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, primeiro degrau eu subi. A perseverança, o que é perseverança? Eu não vou desistir. A perseverança produz experiência. Aleluia. Comunhão com Deus vivo. Experiência, intimidade com Deus vivo. O que resolveu o coração e a cabeça de Elias? O perfume. Que perfume é esse? O perfume dessas águas. E o que aconteceu com ele? O cicio. Não foi nada diferente do cicio, da presença de Deus. Eu oro, eu clamo agora ao meu Deus, que todo dominador que tentou cercear a tua vida, que tentou fazer você retroceder, tentou apagar a chama da esperança, esses dominadores estão amarrados e repreendidos. O intento deles é bloquear, é tentar trazer o espírito crônico de tristeza, de depressão, de abandono, de quem está sozinho. Eu repreendo em nome de Jesus. Você não nasceu para viver escravo de dominadores que estão tentando cercear a tua vida. Você nasceu para viver o propósito de Deus. Eu não estou falando de maneira entusiasmada para tentar emocionar você. Eu estou falando como homem de Deus. A palavra de Deus é essa, é certa, é verdadeira para a tua vida. E os dominadores não terão mais oportunidade. E a tua integridade não ficará mais à mercê dos fatos que acontecem à tua volta, e você vai poder até mesmo pagar o mal com o bem. Foi isso que Jó fez. A mudança de sorte aconteceu dessa maneira, meu Deus, aleluia. Vem Espírito Santo de Deus, pastores, aleluia. Vamos colocar o óleo da unção, e eu quero pedir para você, aleluia, seja piloto do milagre que você vai viver. A oração ela é tua. Eu vou estar orando, pastores podem orar, mas o Senhor quer ouvir da tua boca, como Jó respondeu, aleluia. Ele quer ouvir da tua boca, aleluia. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me levanta, me ergue hoje. Sinta o cheiro, sinta o perfume dessas águas. Atrás do perfume das águas virá um suprimento extraordinário. As águas que saem do lado direito do trono, elas vão, aleluia, passar por aqui hoje. Elas vão trazer cura. Elas estão trazendo cura. Elas estão te dando, aleluia, clareza. O Senhor está tirando os impedimentos e o Senhor está dando a você esse acesso. Seja renovado na esperança. Seja renovado na esperança, aleluia, aleluia. Seja renovado, aleluia. Oh, Senhor, substitui um coração de pedra por um coração que pulsa. O Senhor substitui um coração cauterizado por um coração sensível à voz de Deus. Recebe em nome de Jesus, aleluia. Alegria seja renovada na tua vida, alegria seja multiplicada na tua vida. Deus te faz um vaso de alegria, um vaso de amor. As pessoas vão se aproximar, elas vão sentir esse cheiro, elas vão desejar. Não vamos perder mais tempo com a atrapalhada de Satanás. O Senhor que bancou as nossas vidas, o Senhor que pelo preço de sangue comprou as nossas vidas, é Ele que nos traz a certeza em nosso coração
de que você não está sozinho, de que você tem essa esperança. Oh, como é bom! A experiência produz esperança. Aleluia! E essa esperança não nos deixa ser confundidos por causa do amor de Deus. Aleluia! Que se expressa em nós. Aleluia! Toda raiz de confusão que foi gerada pelos dominadores caíram por terra. Aleluia, Roshara Cantaiere. Aleluia, abra teus lábios, louve e adore ao Senhor. Fala o quanto Ele é importante para ti. Aleluia, fala com o Senhor. Ele quer te encharcar, Ele quer te encharcar, Ele quer visitar e encharcar a tua vida. Aleluia, oh, do poder, do gozo do Espírito Santo de Deus. Deus tem novidades para a sua igreja, Deus tem novidades para a tua vida. Aleluia, você que estava cansado, oh, todo cansaço, toda estafa, saia em nome de Jesus. Aleluia. Levante-se um pão nas tuas mãos. Quem não foi ungido, acena para os pastores verem e ungirem. Alê foi. Alê foi. Levante suas mãos. Você pode olhar para o pão. Você pode olhar para o tamanho do sacrifício. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele não voltou a morrer. Foi o presente de Deus. Foi o presente de Deus. Aleluia. Você acha que aquele que sai do seu trono da glória para morrer por nós como homem, Ele deixaria que a tua vida ficasse à mercê desses dominadores que querem roubar a integridade da tua vida com Deus? Quando a gente consegue entender e absorver isso, a gente consegue até pagar o mal com bem, como já fez. E às vezes não é para o próximo que a gente não conhece, mas o próximo que a gente conhece, que convive com a gente, que tenta perseguir, que tenta machucar, que tenta... Como é que você vai agir? Ele foi como ovelha para o matadouro. O Senhor está falando para você. Eu tenho colocado isso nas orações, porque Deus todos os dias tem falado comigo. Sou eu que pleiteio a tua causa. Sou eu que vou te honrar. Você não precisa de reconhecimento de homens, você não precisa nem da bondade deles. E se o mal vier, paga o mal com o bem. A chama da esperança que vem das experiências, ela é acesa. Quando nós somos desligados desse mundo, a gente é muito apegado a esse mundo, a gente é muito apegado às minhas razões, às minhas explicações, às minhas justificativas. Eu penso assim, eu não quero nem pensar, eu quero que Deus pense por mim. Eu quero ter o coração de uma criança. Levante o seu pão, declare o teu amor ao Deus que te chamou hoje na sua casa para arrancar qualquer coisa que Ele te deu da mão de dominadores, para devolver a você essa integridade espiritual que não nos deixa oscilar. Aleluia, recebe. Senhor, nós te amamos, Senhor. Aleluia, o nosso coração se quebranta na tua presença. Nós te amamos, meu Deus. Comei dele todo.
para a honra e glória do Senhor. Pega o teu cálice. Olha para o irmão que está do teu lado. Olhando nos olhos do teu irmão. Fala a renovação da esperança. Contraria o ditado popular que a esperança é a última que morre. É mentira. A esperança não morre. Mesmo que seja um toco de árvore, com o perfume dessas águas que sai do trono de Deus, vai nascer, não vai ter limite de remendos. Deus está anunciando um novo tempo para a tua vida, cheio de integridade, cheio de verdade, daquele que não perdeu o controle, mas certamente vai te abençoar. Eu brindo com você as coisas que nem imaginávamos, mas que nessa renovação elas já estão chegando. Meu coração se alegra com teu testemunho. Todos serão obrigados a reconhecer, como reconheceram em Jó, de que Deus habita em você, pleiteia a tua causa e te dá vitória, em nome de Jesus. Levante seu cálice e declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Mais uma vez, o meu Redentor vive. Bebei dele todo para a honra e glória do nome de Jesus. Confio em ti, espero em ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em ti, espero em ti, o meu milagre está Permaneça por vir. aqui, a gente vai dar a bênção agora. Limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em ti, espero em ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em ti, espero em ti, o meu milagre está por vir. Não há limites ao meu Deus, pra mim existe o amanhã. Confio em ti, confio em ti, confio em ti, Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo de Deus, eu te abençoo. Vá em paz.